Olá, segunda-feira, 24 de março, começa agora o Giro Fortaleza. Vamos aos destaques da edição de hoje. Evandro Leitão apresenta projetos de Fortaleza para a Embaixada do Brasil nos Emirados Árabes Unidos. Essa foi a primeira agenda do prefeito na viagem que faz para a Ásia e Europa. Alunos da rede pública de ensino participam do primeiro passeio do projeto Rotas Negras. E ainda, você vai entender a origem do feriado de amanhã, dia da data magna do Ceará. Essas e outras notícias a partir de agora no Giro Fortaleza. O prefeito Evandro Leitão cumpre a agenda no exterior, com visitas a países da Ásia e Europa. No primeiro compromisso, o gestor apresentou projetos de Fortaleza para a Embaixada do Brasil nos Emirados Árabes Unidos. Evandro Leitão apresentou projetos de infraestrutura necessários para a nossa cidade e oportunidades de investimentos internacionais em iniciativas voltadas para diversas áreas. Olá, nós estamos aqui hoje nos Emirados, mais precisamente em Abu Dhabi, sendo recebido pelo embaixador do Brasil aqui em Abu Dhabi, o Sidney, onde nós aqui tivemos uma bela conversa, fazendo com que a gente possa estar mostrando Fortaleza para o mundo. E aqui em Abu Dhabi, aqui nos Emirados, é uma porta extremamente importante para que Fortaleza possa fazer grandes negócios no futuro. Portanto, meu caro Sidney, muito obrigado por estar nos recebendo, pela forma atenciosa, receptiva que você aqui está nos tratando, e espero que a partir desse momento nós possamos aqui iniciar um processo de transformação na nossa cidade, através aqui dos Emirados, através de Abu Dhabi, de Dubai, enfim, para que a gente possa estar fazendo as importantes entregas que a população tanto espera. Obrigado, prefeito, muito honrado com a sua visita aqui. Como o senhor sabe, esse é um país que se destaca por uma agenda muito forte em investimento em infraestrutura, em mobilidade, em energia renovável. A visita do prefeito de Fortaleza para cá simboliza muito. É um sinal muito importante para os emiráticos do interesse que vocês têm em investimento nessas áreas. Eu vi os projetos que o senhor me mostrou agora em diferentes áreas, em diferentes setores, e isso vai muito ao encontro dos interesses deles em investirem em localidades, em prefeituras, em governos que sejam saudáveis, que sejam atrativos, que deem visibilidade para eles também. Espero que esses projetos possam prosperar. Muito obrigado, muito obrigado. Fortaleza, capital de todos. E nesta segunda-feira, a comitiva fortalezense se reúne com o Fundo de Abu Dhabi para o Desenvolvimento, um dos maiores investidores do mundo e especialmente focado na América Latina, após a adesão dos Emirados Árabes Unidos ao BRICS. Logo após, Evandro tem um encontro com a diretoria de Masdar, uma referência global em energia renovável e hidrogênio verde. A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Juventude, participou da Caravana da Juventude 2025, um evento promovido pela Secretaria Nacional de Juventude. Neste ano, a caravana celebra 20 anos de desenvolvimento e políticas públicas para jovens e Fortaleza, uma das maiores referências no assunto, sediou o evento. Aos 15 anos, Sky já sabe que a juventude é uma época propícia para moldar o futuro. Estudante de Mulungu, ele sente falta de mais oportunidades na cidade. Ser jovem, para mim, é um aprendizado. A gente vai construindo a nossa vida a partir da adolescência. E ter vários momentos como esse é muito importante para o nosso crescimento. Lá em Mulungu é um pouco precário a questão das oportunidades, mas uma das coisas que os estudantes levam é a questão de mais oportunidades, como aqui no Cuca. O Cuca é algo que você aprende e não tem uma questão monetária tão elevada. E isso é muito bom, porque pode abranger várias classes sociais e vários públicos, o que para mim é uma oportunidade perfeita. Ele e a turma vieram participar da abertura da Caravana das Juventudes no Cuca José Walter, em Fortaleza. O evento do governo federal comemora os 20 anos da Política Nacional da Juventude, além de discutir o Plano Nacional de Juventude. Quando a gente vem para o território debater a importância dessa política, o que nós queremos é consolidar um ciclo que se iniciou há 20 anos, mas que ainda hoje permanece inacabado, de a gente consolidar o jovem enquanto um cidadão, uma cidadã de direitos, que, portanto,
tem a necessidade de ter políticas públicas específicas para o seu pleno desenvolvimento e trabalhar a inclusão desse jovem, seja na cadeia produtiva, na cadeia social, compreendendo como um ativo da sociedade brasileira para o seu pleno desenvolvimento. O deputado federal José Guimarães, do PT, também participou do encontro e reforçou a importância de destinar verbas públicas à juventude. O governo destinou uma quantidade razoável de recursos para as políticas públicas nacionais de juventude, são mais de 100 milhões de reais, juntando tudo, e eu destinei das minhas emendas 2 milhões para os cucas aqui de Fortaleza. Portanto, é assim que a gente demonstra e faz valer o compromisso que nós temos com a juventude. O secretário municipal da Juventude comemorou a escolha da capital para sediar a abertura do evento. Para ele, a decisão é um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido junto aos jovens da cidade. Desde 2007 a gente tem um órgão para a juventude, um orçamento. O primeiro Cuca foi o da Barra, que foi inaugurado em 2009, começou a funcionar em 2011. E de lá para cá os outros Cucas foram sendo entregues, do Janguruçu e Mondubim em 2014. O do Zé Walter, esse que a gente está em 2020, o do Piscina em 2022 e o do Vicente Pison, que infelizmente é mais uma obra parada que a gente está recebendo da gestão passada, mas o prefeito Evandro tem um compromisso de fazer o Cuca do Vicente Pison o quanto antes, tem que encontrar dinheiro para fazer, não é coisa fácil, e preparar mais 4 Cucas que a gente já está trabalhando na captação desse recurso para inteirar os 10 que o prefeito prometeu, e a gente vai trabalhar nessa missão. Muito feliz da gente estar fazendo esse momento aqui, depois de 20 anos da lei que criou a Política Nacional de Juventude, na cidade que hoje é referência nacional em juventude. A gente precisa avançar nisso porque a nossa juventude precisa de oportunidade. A caravana também abre espaço para discutir o Plano Nacional de Juventude, um instrumento essencial para garantir os direitos, oportunidades e protagonismo aos jovens. Lucas é gestor em Pacatuba e está animado para os debates. Hoje, o que é representatividade não é o que foi representatividade ontem. As nossas causas são atualizadas a todo momento e a gente precisa de momentos como esse, de fortalecimento de debate, para trazer um melhor resultado para a nossa juventude do Brasil, enquanto do estado do Ceará, e eu, como gestor de Pacatuba, levar a melhoria para a minha cidade em Pacatuba. O Instituto JCPM está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes para jovens das comunidades do entorno dos bairros Papicu e Presidente Kennedy. Quem tem mais informações sobre isso é o repórter Fernando Benevides. Ao todo são 4 cursos: assistente de tecnologia da informação, manutenção de smartphones, assistente administrativo e ferramentas de marketing digital, cada um com 4 horas de duração. Quem vai explicar melhor para a gente é o Edgar Cruz, coordenador de articulação social do Instituto JCPM. Edgar, quem pode participar? Para participar, basta ser morador de um dos bairros do entorno, aqui do Rio Mar Kennedy ou do Rio Mar Fortaleza, ser jovem a partir de 18 anos, que sejam egressos ou estudantes da escola pública do ensino médio. Tem outros cursos também? Quando é que essas formações vão ocorrer? Ao longo do ano, o Instituto desenvolve várias ações. Neste momento, além dessas 4 que foram citadas, nós temos também o curso de produção cultural, nós temos um curso de teatro, de dança, que vai culminar numa grande apresentação no Teatro do Rio Mar Fortaleza. Então, são várias oportunidades que esses jovens têm aqui dentro do Instituto. Diga, quem são os profissionais que ministram essas formações? Nós temos um quadro de funcionários próprios, além disso a parceria com o Senac Ceará, que também ministra alguns dos cursos de qualificação aqui no Instituto JCPM. Então, para os interessados que queiram se inscrever, como é que deve fazer? Para se inscrever é muito fácil, basta ir através das nossas redes sociais no @IJCPM ou pedir informações através do 85991574909. A gente manda rapidinho um link de inscrição. Preencheu, a gente chama para sensibilização, faz todo o processo de matrícula e inicia a partir de abril. Tem algum prazo aí em vigor de inscrição? As inscrições vão até o dia 30 de março e a partir da semana seguinte a gente já começa para o processo de matrícula. Perfeito. Muito obrigado pelas informações. Fernando Benevides para o Giro Fortaleza. Amanhã, 25 de março, é feriado estadual. É dia da data magna do Ceará, que faz referência à abolição de escravizados no estado cearense, que aconteceu 4 anos antes da Lei Áurea. Você sabe por que o Ceará é denominado de a Terra da Luz? Se você pensou que é devido ao sol intenso o ano inteiro,
está muito enganado. Eu acho porque é um povo muito alegre, né? A gente são muito comunicativos e assim, é muito... todo mundo se dá bem. Aqui é um sol para cada cabeça, como eles falam, né? É uma terra onde tem bastante... chove-se pouco, né? Então ela é considerada a capital cearense do sol. Eu acredito que porque a gente é um estado tropical, um estado onde temos uma maior incidência de sol. Nesse caso, o termo luz remete à liberdade. O Ceará foi a primeira província do Império a abolir a escravidão. Isso aconteceu em 25 de março de 1884, ou seja, 4 anos antes da Lei Áurea. Por isso, esta terça-feira é feriado estadual. A lei que aboliu a escravidão no Ceará foi assinada neste prédio há mais de 140 anos. Na época, funcionava aqui a Assembleia Legislativa Provincial. Hoje, ele está em reforma, mas abriga a sede do Museu do Estado. Em Fortaleza e Acarape, atual Redenção, os escravizados foram libertados 1 ano antes que no resto do Ceará. Segundo o historiador e coordenador especial de igualdade racial, Isaac Santos, movimentos abolicionistas foram decisivos para que a província fosse a pioneira na libertação. Essa construção desse movimento abolicionista ele já vem ali na segunda metade do século XIX, né? A gente tem que pensar algumas vias desse movimento abolicionista. Então, tem um movimento abolicionista que é o literário, por exemplo. A gente vai ter aqui a Academia Cearense de Letras, que vai ser, inclusive, fundada antes mesmo da Academia Brasileira de Letras. Mas antes de fundar a Academia Cearense de Letras, esses literatos que estavam aqui, eles já discutiam o abolicionismo há um bom tempo, né? Então, a gente tem uma outra via que era a sociedade civil, que é a sociedade que vai se reunir, por exemplo, para poder comprar alforrias de escravizados, né? Aquela famosa sociedade do porvir, né? E aqui a gente também vai ter, principalmente, eu acho que esse é o fator principal, que é essa luta negra que existiu no estado do Ceará pelo fim da escravidão, né? Então a gente vai ter uma resistência dos escravizados ao longo de muitos anos e no final do século XIX a gente vai ter ali a greve dos jangadeiros, que vai ser um estopim para aquela década do século XIX, que é aquela década de 80, que vai dar origem ao fim da escravidão no Ceará. E quem pensa que o Ceará foi o primeiro a libertar os cativos devido a uma pouca quantidade de escravizados, também está enganado. A presença negra foi tão forte no nosso passado que hoje se faz marcante em tradicionais celebrações culturais, como afoxés e maracatus. Nós temos uma série de situações, manifestações artísticas que expõem essa negritude, que também o Ceará não foi uma ilha isolada. O Ceará teve seus escravizados. A cultura, tanto da cana-de-açúcar, como a própria monocultura do algodão, tiveram como mola os braços negros escravizados. Então, negar isso é querer riscar a história do nosso Ceará. O fato é que o nosso estado é referência nacional em prol dos direitos humanos. E isso faz parte da identidade cearense, seja com as expressões culturais, o feriado no 25 de março, em medalhas ou até com importantes avenidas e também o Palácio do Governo, que levam o nome de abolição. Esse nome é sensacional, porque é o palácio que remonta a essa nossa memória de ser o primeiro estado a acabar com a escravidão, né? Enquanto aqui a gente tem o Palácio da Abolição, a gente está começando a pensar agora um museu pela liberdade dentro do Palácio da Abolição, a gente tem outros estados, por exemplo, como São Paulo, que fazem referência aos bandeirantes, né? É bom lembrar que os bandeirantes, historicamente, foram figuras que atacaram os povos indígenas com o apresamento, que foram atrás de destruir quilombos de resistência dos povos negros no Brasil. Então, enquanto a gente constrói aqui uma memória, na verdade, dos vencidos, né? Lá se constrói a memória dos vencedores. Eu acho que não é interessante.
né? Veja uma comunidade indígena vendo, por exemplo, um monumento àqueles que lhe foram, né, violentos. Aqui não, aqui a gente pensa a abolição, a gente pensa a ideia da negritude, a gente pensa a ideia dos povos indígenas. Então, simbolicamente, é muito importante a gente ter o palácio aqui da abolição, a gente ter o Museu da Liberdade, e não um mausoléu com referência a ditadores, né? Então, isso é sensacional na história do Ceará. E a Prefeitura de Fortaleza lançou o projeto Rotas Negras Fortaleza, uma iniciativa voltada ao turismo histórico e ao letramento racial para visibilizar importantes marcos da população negra da nossa cidade. O Ceará carrega um papel importante na abolição da escravatura. Redenção foi o primeiro município brasileiro a quebrar as correntes e libertar os escravos. A história do nosso estado também traz grandes líderes negros, como Francisco José do Nascimento, mais conhecido como Dragão do Mar, e Tia Preta Simoa. E para valorizar a história da população negra em Fortaleza, a Prefeitura lançou o projeto Rotas Negras no Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. A iniciativa é voltada ao turismo histórico e ao letramento racial. A ideia do Rotas Negras é basicamente construir e revitalizar uma memória negra na cidade de Fortaleza. Esse mito, né, de que a cidade de Fortaleza não é uma cidade negra, não é uma cidade que tem pessoas negras, que tem uma trajetória, uma história negra, né, que não foi marcada, por exemplo, não só pela escravidão, pela dor, né, mas também pela alegria e a grandiosidade que é a cultura negra na nossa cidade. Então há esse mito. Então a gente busca com Rotas Negras reconstruir essa memória, né, disputá-la mesmo, disputar essa memória, ganhar esse espaço e fazer esse letramento racial por meio dos nossos alunos, né, da rede municipal de Fortaleza, mas também convidando a cidade toda a querer pensar essa história, que é uma história de pessoas negras, de mulheres negras, como, por exemplo, a Tia Preta Simoa, a história, por exemplo, de Dragão do Mar. Conduzido pela Coordenadoria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, vinculada à Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, o projeto tem ainda parceria com a Secretaria Municipal da Educação e com o coletivo Fortaleza Negra, criado em janeiro de 2024. Foi ainda que a gente teve, né, ano passado, de usar as férias acadêmicas, né, da universidade para fazer aula de história sobre a perspectiva racial, principalmente em Fortaleza, por isso o nome Fortaleza Negra. A gente começa com a história do Dragão do Mar, a parte ali dizendo que não era só o Dragão do Mar, mas tinha outros líderes, outras lideranças femininas e masculinas que estavam nessa luta. E a partir desse coletivo foi crescendo, a gente tem um grupo no WhatsApp com mais de 100 pessoas hoje em dia e já tem algumas ideias para esse ano. As aulas abertas do Rotas Negras Fortaleza vão acontecer mensalmente, sempre nas terceiras sextas-feiras do mês. A gente quer caminhar por esses espaços da cidade, porque são espaços vivos, né? Essa história de um patrimônio de pedra e cal, ela está ultrapassada, mas é um patrimônio vivo. E andar por esses espaços, como por exemplo o passeio público, como por exemplo ir para o Dragão do Mar, é falar dessa trajetória histórica dessa comunidade negra no Ceará. As escolas interessadas podem fazer o agendamento por meio do perfil no Instagram, @Fortaleza_Negra. E assim a gente encerra esta edição do Giro Fortaleza. Muito obrigada pela sua companhia e a gente volta a se encontrar na quarta-feira, após o feriado. Até lá, tchau, tchau.